Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, estaremos preparando a parte Faça Seu Melhor no Ministério da semana 6 a 12 de novembro. Estaremos fazendo a primeira conversa e o estudo bíblico. Se você tem alguma dessas duas designações, fique conosco, que eu tenho certeza que vai facilitar a sua preparação. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso ter vocês aqui, espero de coração que esteja tudo bem com vocês. Então, se você está com essa designação, primeira conversa, fique conosco, que eu tenho certeza que vai facilitar a sua preparação. Então, a primeira conversa em nossa apostila, ela tem 3 minutos. Use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia. Ofereça a brochura Seja Feliz para Sempre e no final iremos fazer a análise da lição número 2. Então nós podemos iniciar a primeira conversa assim. Marta, ela diz: Bom dia, senhora. Me chamo Marta e gostaria de falar um pouquinho ou um minutinho com a senhora. Como a senhora se chama? Então, a moradora, ela se apresenta. Bom dia, me chamo Maria. Marta continua. Maria, muitas pessoas dizem que, se conselho fosse bom, não era dado, mas sim vendido. Mas concorda comigo, se o conselho for de alguém que nos ama, nós podemos confiar? Então Maria ela responde: sim, com certeza. Marta continua: nessa linha de raciocínio, aonde podemos encontrar bons conselhos para a nossa vida? Então Maria ela responde: imagino eu que somente na palavra de Deus. Marta continua: exato. E a Bíblia nos garante exatamente isso. Veja comigo o que diz o livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Então faz a leitura e depois diz assim: percebeu, Maria? Toda a Escritura é inspirada por Deus e serve para nos ensinar e nos equipar. E percebemos que é exatamente assim. Quando aplicamos aquilo que ela ensina em nossa vida, somos beneficiados em todos os sentidos. Não é verdade? Maria ela responde: sem dúvida. Se todos tentassem colocar um pouquinho do que a Bíblia ensina em prática, teríamos um mundo melhor. Marta continua: com certeza. Gostaria de deixar com você essa brochura Seja Feliz para Sempre. Aqui na lição 1.2 mostra como a Bíblia pode nos ajudar a ser mais felizes no dia a dia. Tenho certeza que você vai gostar dessa informação. Quando eu voltar, vamos responder a seguinte pergunta: por que podemos acreditar no que a Bíblia diz e podemos usar essa brochura junto com a palavra de Deus? Então, aqui a gente finaliza a nossa primeira conversa e agora vamos fazer a análise da lição número 2, Fale de Coração. Então, o que você deve fazer? Fale de modo natural e de coração, mostrando que o assunto é importante e que você se importa com as pessoas. Então, o que você deve fazer? Ore e se prepare bem, fale de coração e olhe para as pessoas. Então você deve estar bem preparada para que, ao ler ou expressar a sua informação, você possa fazer isso olhando, né, para a sua companheira. Falar de coração, percebemos que a publicadora fez exatamente isso, principalmente após a leitura do texto, e com certeza o fator determinante foi ter se preparado bem e orado a Jeová, pedindo a ajuda do seu Espírito Santo. Então, se você também aplicar as informações aqui da brochura Melhore, tenho certeza que você também fará uma boa parte. Então, na nossa apostila, estamos lá com o livro, né? Seja Feliz para Sempre.
revisão da parte 1, perguntas do 1 ao 5. E depois iremos fazer a análise da lição 19. Então, nós podemos iniciar esse estudo assim. Marta, ela inicia dizendo: Muito bem, Maria. Vamos agora fazer a análise de alguns capítulos que já consideramos ao longo desse estudo. Veremos a parte 1, revisão. Então, hoje vamos considerar as primeiras 5 perguntas. Fique à vontade e se expresse da maneira que você entende. Se quiser também, pode dar uma olhada para relembrar. Qualquer dúvida, tiramos. Vamos iniciar fazendo a pergunta 1. Que promessas da Bíblia você mais gosta? Por quê? Então Maria ela responde: Na verdade, todas são maravilhosas, mas para mim é ressurreição e vida eterna, pois anseio muito rever meu pai, a minha mãe. Como será bom esse dia! E junto com eles, viver para sempre. Será tudo de bom. Então Marta, ela diz, excelente, essas esperanças nos ajudam a lidar com situações difíceis na vida. A segunda pergunta, por que você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Então Maria, ela responde, são muitos motivos. Ela é inspirada, tudo o que foi escrito com antecedência se cumpriu em detalhes, eventos relatados nela estão se cumprindo hoje. Embora ela não seja um livro científico, ela fala com exatidão coisas que homens só descobriram agora, fora os conselhos práticos que mudam nossa vida. Então Marta ela diz, muito bem, e por causa de todas essas evidências é que podemos esperar com expectativa o cumprimento futuro de restauração da terra e o paraíso. A terceira pergunta, por que é importante usar o nome de Jeová? Então Maria ela responde, porque todo amigo que temos chamamos pelo nome. Também precisamos divulgar esse nome para diferenciar dos deuses falsos. E também, como mostra a Bíblia, todos que invocar o seu nome será salvo. Então Marta, ela diz, excelente Maria, que você possa continuar com esse desejo de invocar o nome de Deus a todos. A quarta pergunta. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. Você acredita nisso? Então Maria, ela responde: Eu acredito, pois temos provas disso, principalmente na criação. Tudo que o homem cria é tirado da natureza. E quem construiu a natureza foi Deus. Os cientistas confirmam que o universo teve um início. E isso está de acordo com Gênesis capítulo 1, o versículo 1. Então Marta ela diz, isso mesmo. E o livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, confirma isso. Você pode ler, por favor? Então Maria faz a leitura, depois Marta continua. Notou? Deus criou tudo, fez tudo e merece muita glória. Antes da quinta pergunta, vamos ler o livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 32. Então faz a leitura e depois faz a pergunta. Por que Jeová é o melhor amigo que você pode ter? Então Maria ela responde, porque Jeová é amigo dos justos, pois ele é íntegro e justo. Com certeza queremos um amigo assim. Então Marta ela diz, a outra pergunta, o que Jeová espera dos amigos dele? Você acha que Deus pede coisas demais? Então Maria ela responde, Jeová espera que o obedeçamos ou obedecemos, que façamos a sua vontade, respeitando suas normas. E ele não pede demais. Essa é a obrigação de toda pessoa. É o mínimo. Então aqui a gente finaliza o nosso estudo. É claro que você pode colocar um final depois. Tá certo? Então vamos fazer agora a análise da lição
19, que diz assim: toque o coração das pessoas. Então, o que você deve fazer? Ajude as pessoas a entender a importância do que aprenderam e agir de acordo com isso. Então, como você pode fazer isso? Ajude as pessoas a pensar sobre si mesmas, ajude as pessoas a ter a motivação correta e deixe claro que o foco é Jeová. Então, pode-se fazer isso por ler a palavra de Deus diretamente, assim como foi feito por 2 vezes, ajudar as pessoas a ter motivação correta. Vimos ali em determinado momento que Marta, ela incentiva Maria a continuar fazendo exatamente assim e mostrar para a pessoa o que ela pode pensar de si mesma por fazer algumas perguntas. E o que não faltou nesse estudo foi perguntas. Então podemos ter certeza que Marta, ela se saiu muito bem em sua designação e tenho certeza que ao se preparar bem também vocês se sairão, ok? Então muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.